No ar, o programa Tudo Posso, com o Padre Kennedy. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo a mais um episódio do programa Tudo Posso, um conteúdo religioso que ensina a velejar nos ventos fortes da vida. Vai aprendendo esse ditado do programa, porque tem muito a acrescentar à sua vida espiritual. Meu amado, minha amada, nós começamos o tempo da Quaresma e nada melhor do que tratar um assunto que nos interessa muito. Hoje vamos falar sobre as condições para uma boa confissão individual, para cumprir aquele mandamento que a Santa Igreja nos propõe: confessar-se pelo menos uma vez por ano. Mas eu começo com um questionamento: o bom católico vai se confessar apenas uma vez por ano? Podemos ir além do mínimo para manter a nossa alma em estado de graça, ou seja, sem pecado, e assim termos todas as condições de ter um coração puro para receber a Eucaristia e estar em paz com Deus. Então, com o objetivo de te ajudar a se preparar bem para fazer a confissão individual com qualquer sacerdote neste tempo forte da Quaresma, vamos esclarecer um pouquinho sobre o tema de hoje. Primeiro, todo fiel católico deve se confessar quando tem consciência de pecado grave, no tempo da Quaresma, no tempo do Advento ou até quando ocorre a festa do padroeiro na sua comunidade. É louvável também receber a confissão antes de fazer a primeira Eucaristia, ser crismado, antes de se casar na igreja. Se, por exemplo, alguém vai ser ordenado diácono, padre ou bispo, também receber o sacramento da confissão. E alguém vindo a receber a unção dos enfermos também pode receber a confissão. E você que está se preparando para ser padrinho ou madrinha de batismo ou de crisma de alguém, ou até mesmo de casamento, faça uma confissão para estar com o coração limpinho. Vai fazer alguma viagem ou uma cirurgia de alto risco? Também é muito louvável fazer a confissão. Mas como que a gente pode se preparar para fazer uma boa confissão? Através do exame de consciência. É você consultando a si próprio, no seu coração, para ver se cometeu algum pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus e também os mandamentos da Igreja. E para facilitar esta investigação, eu sugiro você pedir na sua paróquia, ou também pode entrar em contato comigo, algum esquema de exame de consciência em forma de perguntas que vai facilitar esta investigação no coração de algum pecado que venhamos a ter. Caso tenha dificuldade de falar, você também poderá levar um esquema escrito para a confissão e, de uma forma bem objetiva, você vai apresentar os pecados que foram cometidos. Mas claro, gente, depois que se confessar, queima esse esquema, viu? Para ninguém ver as suas anotações. Confissão não é momento para dizer boas obras, ficar se justificando, colocar o erro nos outros, fazer perguntas ao padre
ou fazer orientação espiritual. Não é momento para isso. Há outros momentos que podem estas coisas serem feitas. Então, quando for se confessar, seja objetivo. Não fique contando histórias, porque também pode haver outras pessoas na fila que estão desejando o mesmo que você, fazer uma confissão. Agora, cuidado também. Na confissão não se deve dizer nem o seu nome, nem nomes de pessoas envolvidas nos teus pecados. E eu chamo a sua atenção também para tomar muito cuidado com este tempo da inteligência artificial. É importante manter o celular distante ou desligado quando você for se confessar. Vai que o celular esteja gravando a sua confissão, não é verdade? Que apuros que podemos passar neste sentido. Bom, esclarecido um pouquinho sobre a confissão, ou melhor, de como organizar o seu exame de consciência, vamos falar agora de como que posso ter uma confissão muito louvável aos olhos de Deus e uma confissão bem feita. Primeiro, fazer o exame de consciência, como eu dizia há pouco, que é uma investigação, um julgamento cuidadoso e íntimo que você vai fazer do seu interior para descobrir quais pecados cometeu por pensamentos e palavras, atos e omissões desde a última confissão. Como já disse, mas repito, leve em consideração os 10 mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja e também as obrigações do próprio estado de vida que você se encontra, se é solteiro, casado ou religioso. O segundo passo para uma boa confissão, e este é o mais importante, estar arrependido. Arrependimento significa o desgosto da alma por ter cometido os pecados, e esta alma sente dor por ofender a Deus, que é infinitamente bom e digno. Sem o arrependimento, nunca se pode obter o perdão dos pecados. O arrependimento é perfeito quando se refere exclusivamente à bondade de Deus e não ao nosso proveito ou prejuízo. Faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando a obrigação de confessá-los o quanto antes. Essa contrição produz o estado de graça, aquilo que dizia no início do programa, a alma limpa, zerada de pecados. Existe também a atrição. Contrição, lembra, que é arrependimento, mas existe a atrição, que é o desgosto por ter ofendido a Deus como supremo juiz, mas ter medo de ser castigado nesta vida, ou nas penas eternas do inferno, ou na justiça de Deus no purgatório, também correspondendo à feiura do pecado, por perder a graça e a amizade com Deus, ofender o Redentor que morreu por nós, cujos pecados nossos foram a causa de sua morte. Desprezo ao Criador, ao qual voltamos as costas. Ele que é digno de ser amado sobre todas as coisas e servido fielmente. Resumindo, o arrependimento deve estar no coração e vontade, viu? Não apenas nas palavras. Se faltar o arrependimento na confissão, ela é inválida. E agora falemos propriamente da confissão, que é a sua acusação dos próprios pecados a Deus através do sacerdote. Confesse não apenas os pecados mortais, também os veniais. Seja humilde e sincero, informando o tipo de pecado e quantas vezes o cometeu. Não fique se desculpando, diminuindo ou aumentando pecados. Use termos modestos. Não acuse outras pessoas. Não diga seu nome nem de outras pessoas. Seja breve. Agora, se esquecer algum pecado, acuse-os na próxima confissão. Quem esconde pecados por medo ou vergonha, comete um sacrilégio contra o sacramento.
É melhor manifestar os próprios pecados ao confessor em segredo do que viver inquieto, tendo uma morte infeliz, ser envergonhado no dia do juízo universal diante do mundo inteiro. Todo padre é obrigado ao sigilo sacramental, e se vier a revelar algo, ele comete um pecado gravíssimo, com ameaças de penas severas neste mundo e no mundo futuro. E antes de concluir, depois de você confessar os pecados, virá a absolvição. Claro, antes disso, você deve rezar o ato de contrição, que inclusive a Igreja orienta que você reze o ato de contrição antes de dormir. Sabe por quê? Porque se você rezá-lo com a intenção de se confessar e, obviamente, arrependido, caso você venha a falecer sem ter se confessado, você estará na graça de Deus. Entendido isso, o padre então dá a absolvição, que é a declaração da sentença de perdão, que somente os sacerdotes validamente ordenados têm este poder na Igreja Católica. É o padre que vai perdoar os teus pecados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se um confessor percebe que a pessoa não está disposta a receber a absolvição, poderá adiá-la ou negá-la para não profanar o sacramento. E depois de ser absolvido dos pecados, é o momento da satisfação, ou seja, terá que cumprir a penitência que o sacerdote vai lhe dar em expiação dos pecados, como um gesto de reparação à justiça divina que foi ofendida pelos pecados cometidos. Então, dada a penitência, você faça o esforço de cumpri-la antes da próxima confissão ou no período que foi determinado pelo sacerdote. Lembremos-nos que o pecado ofende a Deus, por isso a oração nos faz nos aproximar de Deus. O pecado também ofende a nós mesmos, por isso a importância de fazer o jejum. E o pecado também ofende ao próximo, daí a importância de fazer a esmola, de ajudar o próximo. Então, entendida estas realidades, o amor exige reparação, pela oração, pelo jejum e pela esmola. Se o penitente não consegue cumprir a penitência, peça com humildade ao confessor outra. Agora, quem morreu sem satisfazer a justiça de Deus, será purificado no purgatório. E claro, depois de sair da confissão, lembra-te de restituir os bens ao próximo, reparar a honra e remediar os escândalos causados. Este é o tempo de conversão. Vamos voltar para Deus, porque Ele é bondoso e é compassivo. Amém. Escuta, meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que te digo. Abrirei a minha boca em parábola, os mistérios do passado lembrarei. A vida em parábola. Escute agora uma história baseada em fatos do dia a dia e tire o ensinamento para o seu viver. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Tudo passa. Havia um rei muito poderoso que tinha tudo na vida, mas sentia-se confuso. Resolveu consultar os sábios do reino e disse-lhes: não sei por que me sinto estranho e preciso ter paz de espírito. Preciso de algo que me faça alegre quando estiver triste e que me faça triste quando estiver alegre. Os sábios resolveram dar um anel ao rei, desde que o rei seguisse certas condições. Debaixo do anel existe uma mensagem, mas o rei só deverá abrir o anel quando ele estiver no momento intolerável. Se abrir só por curiosidade,
a mensagem perderá o seu significado. Quando tudo estiver perdido, a confusão for total, acontecer a agonia e nada mais puder ser feito, aí o rei deve abrir o anel. O rei seguiu o conselho. Um dia, o país entrou em guerra e perdeu. Houve vários momentos em que a situação ficou terrível, mas o rei não abriu o anel porque ainda não era o fim. O reino estava perdido, mas ainda podia recuperá-lo. Fugiu do reino para se salvar. O inimigo o seguiu, mas o rei cavalgou até que perdeu os companheiros e o cavalo. Seguiu a pé sozinho e os inimigos atrás. Era possível ouvir o ruído dos cavalos. Os pés sangravam, mas tinha que continuar a correr. O inimigo se aproxima e o rei, quase desmaiado, chega à beira de um precipício. Os inimigos estão cada vez mais perto e não há saída, mas o rei ainda pensa: estou vivo, talvez o inimigo mude de direção. Ainda não é o momento de ler a mensagem. Olha o abismo e vê leões lá embaixo, não tem mais jeito. Os inimigos estão muito próximos. E aí o rei abre o anel e lê a mensagem: isto também passará. De súbito, o rei relaxa. Isto também passará e, naturalmente, o inimigo mudou de direção. O rei volta e tempo depois reúne seus exércitos e reconquista seu país. Há uma grande festa, o povo dança nas ruas e o rei está felicíssimo. Chora de tanta alegria e, de repente, se lembra do anel, abre-o e lê a mensagem: isto também passará. Novamente ele relaxa e assim obtém a sabedoria e a paz de espírito. Moral da história: em qualquer situação, boa ou ruim, de prosperidade ou de dificuldades, em que as emoções parecem dominar tudo o que fazemos, é importante que nos lembremos de que tudo passa, de que tudo passará, de que é impossível perpetuarmos os momentos que vivemos, queiramos ou não, sejam eles escolhidos ou não. A ansiedade, frequentemente, não nos deixa analisar o que nos ocorre com objetividade. Nem sempre é possível, mas, em muitos momentos, precipitamos atitudes que só pioram o que queríamos que melhorasse. E é na esfera dos relacionamentos amorosos que isso ocorre quase sempre. Portanto, a calma, conforme o ditado popular, pode ser o melhor remédio diante daquilo que não depende de nós. Manter as emoções constantemente sob controle é pura fantasia e qualquer um já viveu a sensação de pânico ao perceber que o que mais se valoriza está escapando por entre os dedos. Dê tempo ao tempo não é sintoma de passividade, mas de sabedoria na maior parte dos casos. O programa Tudo Posso fica por aqui. Se inscreva no meu canal no YouTube, ative o sininho e receba as notificações de novos conteúdos de evangelização. Me siga no Instagram, Padre Kennedy A. Obrigado pela sua companhia, uma santa semana para você e até o nosso próximo encontro. É Cristo que vive em mim. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Tudo Posso com Padre Kennedy.